o estudo no capítulo 4 e notamos que todas as coisas que temos a partir do capítulo 4, versículo 1 até o fim do livro, são coisas que vão acontecer depois do nosso arrebatamento. Eu torno a repetir isto porque é fundamental a nossa compreensão do livro. Se entendemos que tudo isto, a partir do capítulo 4, versículo 1, ainda vai acontecer, acontecerá depois do nosso arrebatamento, então vai ser mais fácil entender o livro. Isto, em parte, explica por que não tomamos tempo ontem, nem vamos tomar hoje, falando de várias escolas de interpretação, porque qualquer escola de interpretação que quer interpretar estas coisas como coisas já acontecidas, ou coisas que acontecem enquanto nós estamos aqui, claramente está fora do contexto deste livro. Então vamos continuar hoje no capítulo 5 e vamos, para começar, ler alguns versículos. Capítulo 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro. Melhor dizer, um cordeirinho, porque a palavra no original é realmente na forma diminutiva. Havia um cordeirinho, um pequeno cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Por enquanto vamos ler somente até aqui. O resto do capítulo, a partir do versículo 8, vai mostrar os resultados, o que aconteceu quando o cordeiro tomou o livro. Lembra como notamos ontem que o capítulo 4 apresenta um trono e aquele que estava assentado sobre o trono. Aqui neste capítulo 5, também temos um objeto e uma pessoa. Se no capítulo 4, o objeto que prendeu a nossa atenção era aquele trono, no capítulo 5 é um livro. E se no capítulo 4 a pessoa destacada era aquele que estava sentado sobre o trono, agora no capítulo 5 a pessoa é aquele que venceu para abrir este livro. Estes 2 capítulos, 4 e 5, são 2 capítulos que temos de considerar juntos. Como já indicamos, aqui estamos no início da terceira parte deste livro. A partir do capítulo 4, vamos ver as coisas que vão acontecer depois do nosso arrebatamento. Mas antes de mostrar o que vai acontecer aqui na terra,
ele ocupa 2 capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, mostrando algumas cenas no céu. Esses 2 capítulos são preparatórios, preparando-nos, introduzindo-nos aos conselhos de Deus, deixando-nos ver o que está acontecendo lá no céu primeiro. E depois disto, ele vai mostrar o que está acontecendo na terra. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5 apresentam cenas no céu, preparando-nos para receber o ensino que vai vir depois. Vamos considerar neste capítulo 5, primeiramente, o livro. Não vamos entrar nos detalhes. Ontem, acho que deu para perceber que não vamos tomar tempo com detalhes, senão poderia passar a semana inteira num só capítulo. Vamos andar mais depressa um pouquinho e ver se podemos, pelo menos, sair daqui no fim da semana com uma ideia mais clara na nossa mente. Não teremos a resposta a todas as perguntas, mas espero que tenhamos uma compreensão mais clara dos objetivos do livro, para que possamos usar isto no nosso estudo particular em casa, meditando sozinhos na palavra de Deus. Vamos considerar primeiramente o livro. Ele ocupa realmente os primeiros 4 versículos. Depois, quando chega no versículo 5, a nossa atenção é transferida do livro para o vencedor, aquele que venceu para abrir. E ele ocupa a nossa atenção até o versículo 7, onde ele toma o livro. E depois do versículo 8 até o fim, vemos os resultados, o que acontece quando ele toma este livro. Veja o versículo 1, então, para ver se podemos descobrir algo a respeito deste livro. João diz que ele viu na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro. Diz aqui nesta versão que estou lendo que o livro estava na destra daquele que estava no trono. Uma tradução mais literal seria que o livro estava sobre a destra daquele que estava no trono, dando a ideia de uma mão estendida com o livro sobre aquela mão, como se Deus estivesse oferecendo o livro. O livro estava sobre a destra daquele que estava sobre o trono. Mas este livro estava escrito por dentro e também por fora, o que simplesmente quer dizer que o livro estava cheio. Todas as suas páginas, se tivesse páginas, ocupadas. Era um livro completo, contendo tudo que precisamos saber. Era um livro completo. Porém, este livro estava selado, fechado. E estava selado com 7 selos. Lembra como mencionamos este número ontem? 7 é o número que indica o que está completo, perfeito. Então este livro, que estava completo, estando escrito por dentro e por fora, também estava completamente fechado, selado com 7 selos. Quando chegamos no capítulo 6, vamos ter uma ideia melhor do conteúdo deste livro. Mas podemos dizer desde já que este livro contém os propósitos de Deus em relação a esta terra, relatando as coisas que vão acontecer depois do nosso arrebatamento. Veremos isto claramente no capítulo 6, porque naquele capítulo, à medida que ele vai abrindo os selos, ele vai revelando
as coisas que hão de acontecer. Então o livro contém o relato dos acontecimentos que virão depois do nosso arrebatamento. Um livro completo, contendo o relatório das coisas que Deus fará depois do arrebatamento, mas o livro está fechado. Lembra que no capítulo 4, João foi arrebatado, levado para lá para ver o que Deus havia de fazer. E o que João está no céu para ver está escrito neste livro, mas o livro está fechado. Está fechado não porque Deus não quer que ninguém saiba o que está no livro. Muito pelo contrário, Deus quer que os homens saibam. Embora esteja selado, Deus quer que saibam. E vemos isto no fato que aquele livro está sobre a sua mão. A mão estendida, oferecendo o livro a quem tiver condições de abri-lo. E não apenas está estendida aquela mão oferecendo o livro, mas no versículo 2, ouvimos uma grande voz, clamando. Não uma coisa soprada no ouvido, para ninguém ouvir, mas uma grande voz clamando para que todo mundo possa ouvir. Convidando, ou talvez desafiando o universo inteiro. Quem é digno de abrir o livro? Pensando neste convite, eu quero que você repare bem a palavra que Deus usa, a palavra digno. Quem é digno de abrir o livro? Veja só como está escrito. Um anjo forte, bradando com grande voz, disse: quem é digno de abrir o livro? Versículo 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. Versículo 4: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir. Note bem a palavra digno. Não é que não havia ninguém com vontade de abrir o livro. Não era questão de querer. Não era simplesmente uma questão de poder. Era uma questão de direito, de dignidade. Não havia ninguém digno que possuísse o direito de chegar na presença de Deus e pegar o livro e abri-lo. E João chorou muito. Natural. Ele subiu ao céu para ver estas coisas. E agora o livro está fechado e pior ainda, apesar da oferta de Deus, não aparece ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nenhuma criatura em toda a criação de Deus possui o direito de abrir aquele livro. E João chorou muito. Mas quando João começou a chorar, ouviu-se a voz, e veja bem quem falou, um dos anciãos, e disse: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi. Eis o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de olhar para esta pessoa que João viu, observe bem isto e aprenda uma lição. Porque o importante são essas lições práticas que podemos aprender de tudo isto. João subiu ao céu, no capítulo 4, para ver os propósitos de Deus, mas sentiu-se frustrado. O livro estava selado, completamente selado, com 7 selos. E ninguém em toda a criação tinha o direito de abrir aquele livro. Ele não podia ver, não podia entender os propósitos de Deus. Até que Jesus Cristo entrou em cena. Só Ele podia abrir aquele livro. Isto quer dizer que nós podemos entender os propósitos de Deus somente por intermédio de Jesus Cristo. Sem Ele, jamais poderemos entender os propósitos de Deus. Sem Ele, o livro permanece selado. Eu gostaria de aplicar isto de 2 maneiras. Primeiro, sem Cristo, dependendo da nossa inteligência, do nosso estudo, jamais entenderemos as coisas de Deus. 1 Coríntios 2. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus e nem pode entendê-las. Note bem este versículo. Ele não recebe, não por má vontade, não por pouca vontade, mas nem pode entendê-las. É que ele não pode. É impossível o homem natural entender as coisas de Deus, porque se discernem espiritualmente. Sem a intervenção de Jesus Cristo, não poderíamos nunca entender estas coisas. Mas tem outra maneira em que quero aplicar isto. Sem Jesus Cristo, estes propósitos não significam nada. Se você quer entender os propósitos de Deus, você tem que começar colocando Jesus Cristo no centro. Se você quer entender o livro de Apocalipse, pensando que nós ocupamos o lugar central, que tudo isto diz alguma coisa a respeito de nós, que todas estas profecias giram em torno de nós, foram dadas em função de nós, a coisa não vai ter sentido. Ou se você quer colocar a igreja no lugar central, pensando que tudo isto fala da igreja, está mostrando coisas que hão de acontecer e afetar a igreja, você não vai entender. Ou se você quer pôr Israel no lugar central, como a peça principal das profecias, não vai entender nada, não vai fazer sentido. Mas se você colocar Jesus Cristo no centro, e entender que Ele é o centro, é o alvo, Ele é o princípio e o fim, então tudo encaixa direitinho. Lembra do primeiro versículo do livro que lemos ontem à noite? Revelação de Jesus Cristo. O livro está revelando a pessoa de Jesus Cristo. E vai caminhando capítulo por capítulo para este alvo. A glorificação completa, indiscutível e eterna de Jesus Cristo. Ele tem que ser engrandecido. E se você lembra que tudo isto
está escrito em torno desta pessoa e deste assunto. Então o livro se abre. Vamos deixar o livro por enquanto e vamos pensar no vencedor, a partir do versículo 5. João estava chorando bastante, frustrado, desapontado, quando um dos anciãos chegou e disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Tem muita coisa neste versículo. Quando você começa a ler o versículo, eis aqui o leão da tribo de Judá. Você lembra imediatamente de Gênesis 49. Em Gênesis 49, Jacó reuniu os seus filhos para mostrar-lhes o que há de acontecer nos derradeiros dias. Interessante. Juntou os seus filhos para mostrar-lhes o que há de acontecer nos últimos dias. Gênesis 49, versículo 1. E quando ele chega no versículo 8, 9 e 10, ele fala com Judá. E ele fala com Judá como sendo um leãozinho. E compara Judá como um leão e como um leão velho. Nestes 3 versículos, pelo menos 3 vezes, fala deste leão em relação a Judá, em relação às coisas que hão de acontecer nos últimos tempos. E aqui aparece o leão da tribo de Judá. Aquele que foi prometido lá no livro de Gênesis. O rei, porque é isto que Gênesis 49 mostra, que de Judá aparecerá o leão, e o cetro do governo estará nas suas mãos. Ele será o rei. Então este ancião disse para João: não chores, eis aqui o rei. O rei. Mas a raiz de Davi. É interessante isto. Ele não disse o filho de Davi. Lembra daquele cego perto de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele era filho de Davi. Mas não é isto que o ancião está dizendo. Está dizendo que ele é a raiz de Davi. O filho descendeu de Davi. Mas Davi veio desta raiz. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo falou com os fariseus: se o Cristo é filho de Davi, como é que Davi chama ele de Senhor? E aqui temos a mesma coisa. Ele é filho de Davi, mas também é a raiz de onde Davi veio. Isto leva o nosso pensamento para Apocalipse 22. Se na primeira parte voltamos para Gênesis, agora vamos para o fim da Bíblia, para Apocalipse 22 e versículo 16. E naquele versículo lemos que Jesus Cristo é a raiz e a geração de Davi. Tanto a raiz como a geração. A raiz de onde Davi veio e a geração que procedeu de Davi. Ele é a raiz de Davi neste versículo. Nisto vemos a sua eternidade. Ele é antes de Davi. E o que o ancião está dizendo para João é: João, não chore. Olha, o rei prometido, o eterno ser. Ele venceu. Esta pessoa em si, devido à sua natureza, das suas qualidades pessoais, ele tinha o direito de abrir o livro.
Ele era o rei. Ele era o eterno. Ele tinha o direito. Mas além destes direitos naturais, ele mostra agora um direito adquirido. Ele venceu. Ele vai abrir o livro. Não simplesmente porque ele é o rei, não porque ele é o eterno Deus, mas ele vai abrir o livro porque ele já enfrentou a luta, já venceu a prova, já adquiriu pelo seu próprio poder o direito de abrir este livro. Ele venceu, é o vencedor. Veja agora o versículo que segue. Versículo 6. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro. Surpreendente. O contraste não poderia ser maior. Imagine João chorando. De repente o ancião diz: João, não chore, olha o leão. E ele vira, ele olha, ele vê um cordeiro. E se pudéssemos ler hoje no texto original, não seria um cordeiro, mas como mencionei, um cordeirinho. Reforçando mais o contraste. João virou, esperando ver um leão feroz, forte, vencedor, que venceu. E eis um cordeirinho, tão manso. É impressionante como Deus faz as coisas. Eu gostaria de demorar neste ponto para aplicar, mas não vamos tomar o tempo. Só uma sugestão que você pode pensar depois. Deus não age como os homens agem. Nós pensamos que a força garante a vitória e estamos errados. 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E vê como isto se aplica à nossa vida cristã de cada dia e também o trabalho da igreja. Mas precisamos seguir mais para frente. Ele viu um cordeirinho, mas mais ainda, um cordeirinho como havendo sido morto. João olhou para ver o vencedor e viu um que havia sido morto. Morte significaria derrota, mas não na filosofia divina. Pela morte ele venceu. Deus não pensa nem age como os homens pensam e agem. E este pequeno cordeiro morreu para alcançar a vitória. Muitas vezes eu fico pensando nisto. Lembra como ontem estávamos vendo como é o céu, através de certos símbolos, notando no céu um lugar de ordem, lugar de glória, de justiça e outras coisas semelhantes. Mas lá no céu está o Senhor Jesus Cristo. E quando João o viu nesta visão, viu um cordeiro como havia sido morto. Será que isto quer dizer que quando eu chego no céu, eu virei no corpo do meu Salvador os sinais da sua morte? Como Tomé viu aquele dia, será que eu também vou ver mãos que foram traspassadas? Sinais permanentes que me fará lembrar sempre das agonias da cruz, do preço pago pela nossa salvação. Um cordeiro, como havia sido morto. Mas este cordeiro era um cordeiro estranho.
olhando para este pequeno cordeiro, ele viu que ele possuía 7 pontas, 7 chifres. E não apenas 7 chifres, mas 7 olhos. Claro que isto não é literal. É simbólico. Mas são símbolos tão eloquentes. O chifre, em toda a Bíblia, é um símbolo de poder, de autoridade. E o olho é de discernimento, percepção, inteligência. E o número 7, como já falamos hoje, é o número que indica o que é completo, o que é perfeito. E este cordeiro, este pequeno cordeiro, tinha 7 pontos, indicando poder e autoridade completos. E 7 olhos, indicando um discernimento, uma percepção completa e total. Em outras palavras, este cordeiro tem todo o poder, é onipotente, tem toda a percepção e discernimento, é onisciente. Ou em outras palavras, este cordeiro tem atributos divinos. Este cordeiro é Deus. É importante, irmãos, que observamos isto. No resto do capítulo vamos ver isto com mais clareza ainda. Este vencedor, aquele que morreu na cruz, não é uma criatura, é Deus. E este aproxima-se do trono e toma o livro da mão daquele que está sentado sobre o trono. Ele toma aquele livro porque ele tem direito adquirido. Ele não toma o livro porque ele é Deus, mas porque ele adquiriu o direito pela sua morte na cruz. Tudo o que acontece é porque ele venceu naquela cruz. Terminando, eu gostaria de ocupar o minutinho que sobra chamando a sua atenção para este fato, que a morte de Jesus Cristo é muito mais importante do que nós pensamos. Muitas e muitas vezes pensamos na morte de Cristo como simplesmente sendo aquilo que nos livra do inferno e nos leva para o céu. Mas os efeitos daquele sacrifício sobre a cruz são muito maiores, afetando toda a criação, todo o universo, e dando o direito de tomar este livro que contém o relato daquilo que Deus ainda vai fazer e de abrir para que nós possamos ver o que Deus vai fazer. Agora, a partir do versículo 8, veremos os resultados, mas acredito que o nosso tempo já venceu. Então, vamos deixar isto para depois e veremos as consequências, os resultados, e ainda, se Deus permitir, quero entrar no capítulo 6 hoje para ver